Olá, boa tarde. Aqui é a Maria Guiar, do Maria Lu Astrologia, e hoje a gente vai fazer aqui uma dinâmica diferente. Eu convidei o pessoal lá do grupo de inspiração diária para participar junto comigo dessa pequena apresentação que eu vou fazer, inspirada na lunação de peixes. E aí eu já abro, bom, antes de abrir, né, eu quero me apresentar para quem não me conhece. Eu sou astróloga já há alguns anos, com formação aqui em São Paulo, na Escola Gaia. Então, desde 2009, 2008, 2009, que eu fiz a minha formação e comecei a atuar profissionalmente como astróloga. Mas eu tenho uma outra formação, eu sou arquiteta, né, de formação também, e durante alguns anos eu trabalhei paralelamente com arquitetura, né, mais arquitetura, na verdade, do que astrologia, até que em 2016 eu criei o site Maria Lu Astrologia. Antes eu só tinha um blog, né, e eu usava o blog mais como um exercício mesmo, para não perder o contato, né, com a astrologia, estava sempre escrevendo. Até quem tiver curiosidade, depois eu coloco lá no nosso grupo de inspiração. Foram 6 anos de blog, ele se chamava Maria Lua Nova. Por que esse nome? Eu nasci na Lua Nova, né? E eu sou canceriana, tenho ascendente em Gêmeos, a Lua em Leão, e assim, eu me considero, obviamente, né, regida pela Lua, por isso meu blog inicialmente se chamava Maria Lua Nova. Aí, depois de um tempo, acabou ficando só Maria Lu Astrologia, e isso também já tem 6 anos, né? Está fazendo 6 anos agora. Eu até nem me lembrava, e acabei vendo aí nesses dias que eu estava montando essa apresentação, que eu estou de aniversário, dia 30 de março, eu faço aniversário aí do início desse trabalho na internet. Então, são 12 anos, né, de trabalho na internet. Bom, conforme eu falei, né, a minha formação foi aqui em São Paulo, entre 2006 e 2008, mas, na verdade, eu tive contato com a astrologia bem antes disso, e foi curioso que foi através de um colega de trabalho. Naquela ocasião, 1992, a gente se cruzando por ali no trabalho, né, no ambiente de trabalho, ele era estudante de astrologia, e como todo estudante, né, precisa começar a fazer mapas e ter contato, né, com as pessoas, ele me pediu, né, posso fazer seu mapa? Tudo bem, pode fazer, né? Bom, mal sabia eu que aquilo era um início de um romance ali, e ele acabou se tornando meu marido, né? Nós estamos aí juntos há 29 anos, vai fazer agora, né? De 92 para cá. Então, foi a partir da astrologia. Foi muito interessante isso na minha vida, né? Que nunca... A gente não nasce e fala, você é astrólogo. Talvez hoje sim, né? Que as pessoas estão tendo mais acesso, enfim. Mas antes era uma arte, ciência que não era tão divulgada, e as pessoas conheciam mais até pelo horóscopo, né? Que a gente não pode invalidar totalmente, quando ele é feito por um astrólogo, né? Mas o horóscopo, normalmente, ele é mais generalista. A gente vai entender melhor da astrologia quando a gente tem contato com ela através do nosso próprio mapa. Bom, contei um pouquinho minha história para vocês, né? E aí a ideia de falar das lunações, eu quero que esse seja o primeiro de muitos encontros, né? É como eu já falei, porque como eu sou regida pela Lua, esses ciclos, para mim, têm feito muito sentido, sabe? Então, assim, lógico que ele é uma partezinha de técnicas de previsão, né? A gente tem outras técnicas aí, mas a alunação, em certa medida, funciona dessa forma também, né? Para a gente poder se preparar para algo que vai se desenvolver ao longo aí de 4 semanas, porque a alunação, conforme vocês estão vendo aí nesse slide, ele é o ciclo lunar, o ciclo completo da Lua, né? As pessoas às vezes fazem uma confusão, lunação é a lua nova, não, a lua nova é a primeira fase do ciclo. O ciclo completo se chama lunação. Então, estou até meio que dando uma aulinha aqui, né, sobre lunação, e o ciclo se desenvolve através das outras fases da Lua, né? Então, o ciclo inicia na Lua nova, que é quando a Lua se encontra com o Sol, porque é assim, todos os meses
o Sol, ao longo do ano, ele percorre todo o zodíaco, ficando ali um mês, mais ou menos, né, em cada signo, e ele entra ali mais ou menos pelo dia 20 do mês, e depois, em algumas semanas, a Lua vem e encontra o Sol, né? Ou às vezes até está próximo já daquele signo e acaba encontrando logo, né? Mas, enfim, a lua nova se dá quando lua e sol estão no mesmo signo, no mesmo grau. E aí isso é que inicia o ciclo de lunação. Depois, né, ela vai se desenvolvendo aí pelas outras fases, passando pela fase crescente, pela cheia, até chegar na minguante. Tá bom? Bom, vamos lá. Eu deixei aqui o mapa desta lunação, lunação de peixes, que ocorreu dia 13 de fevereiro de 2021, deixa eu olhar minha cola, que eu esqueci o horário, 7h21 da manhã, de ontem, né, que foi sábado, hoje é domingo, o dia que eu estou fazendo essa apresentação aqui para vocês, né, e esse é o mapa. Para quem não conhece um mapa astrológico, né, a gente tem aqui esse círculo dividido em 12, são os 12 signos do zodíaco, começando por Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. E cada divisão dessa representa uma casa astrológica. As casas astrológicas, elas têm a ver com situações, com acontecimentos, com pessoas. Então, tudo da nossa vida vai estar aí representado dentro dessas casas, dessas 12 divisões, né? Normalmente, quando é um mapa pessoal, né, eu costumo analisar, interpretar dessa forma, que foi a forma como eu aprendi, né? Quando a gente tem ênfase, né, uma aglomeração de planetas em uma casa, significa que aquela casa está tendo uma grande importância naquele momento. No mapa natal, é no nascimento, então é onde você vai ter mais ênfase na tua vida ali, em relação àqueles assuntos, né? Nesse mapa, como ele é um mapa de uma data específica, de um momento específico, também a gente interpreta dessa forma, né? Então, a gente vê aqui um aglomerado de planetas na casa 11, né? E na casa 12. Então, são casas que vão estar em evidência durante esse período de lunação, que vai dessa lua nova até a próxima lua nova, que vai ser em abril. Essas linhas que a gente vê representadas aqui, elas representam o que a gente chama de ângulos ou aspectos, né? São contatos que os planetas formam entre si. Os planetas, eles exercem uma função no mapa da gente. Cada um deles vai ter uma função aí. Eu não vou entrar no mérito, porque a ideia aqui não é, né, que isso se torne uma aula de astrologia, mas, enfim, só para vocês entenderem o que significa essas linhas, né? Esses símbolos dentro dessa circunferência são os planetas, e essas linhas estão representando de que forma eles estão, digamos assim, se relacionando, né? Linhas azuis já dá para ter uma ideia, e alguma coisa boa, né? E linha vermelha, uma tensão. Que eu destaco aqui, né? Qual é essa tensão que tem representada aqui nesse mapa? Por que eu destaquei? Porque ela é uma tensão entre dois planetas, Saturno e Urano, um representa o velho, o outro representa o novo, e que ela vai estar presente durante todo esse ano, que inicia, inclusive, para nós, astrologicamente, a partir do próximo sábado, dia 20. Dia 20 de março é que a gente vai ter o início do ano novo astrológico. Então, esta lunação, especificamente, ela é a última do ano de 2020, que começou lá em 20 de março de 2020. Né? Ano bastante complicado aí para nós, né? Foi bastante tenso, digamos assim. Eu escolhi 4 palavras para representar o fluxo desta alunação. Fluxo porque tem a ver com o próprio simbolismo do signo de peixes, né? Se a gente pensar num cardume, dentro no mar ou num rio, enfim, eles estão ali na água, seguindo um fluxo. Então, vamos pensar nesse sentido aqui para a nossa lunação, que esse nosso fluxo, ele vai se desenvolver através de 4 momentos, né? E para cada momento eu escolhi uma palavra. A lua nova,
a palavra que melhor representa esse início desse fluxo, né, é a compaixão. E aí a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, por que da escolha, né, dessa palavra. Num segundo momento, que a gente vai ter aí a lua crescente no signo de Câncer, eu escolhi a palavra cuidado. Num terceiro momento, a gente tem o ápice desta alunação, que ela se dá na lua cheia, quando a lua está no signo e o sol no signo oposto, né? Ponderação, essa palavra, a lua cheia vai ocorrer no signo de Libra. E para fechar essa alunação, eu escolhi a palavra renovação, que, na verdade, só essa ficou, digamos assim, um pouquinho diferente do sentido em relação ao signo onde ela vai ocorrer, né? A lua minguante vai ocorrer no signo de Capricórnio, mas ela vai estar em harmonia com Urano. Por isso que eu escolhi a palavra renovação, porque tem a ver com Urano, tá? Então, assim, Capricórnio, na verdade, teria a ver com outras palavras, a gente poderia escolher outras palavras, né? Mas eu achei que a que melhor se encaixaria aí, e que melhor, assim, interpretou para mim essa fase, né? É essa palavra, renovação, tá? Então, aí a gente tem, deixa eu mudar de slide aqui. Essas duas casas, como eu falei, em evidência, né? E eu coloquei imagens aqui para melhor representar isso. Então, a gente tem casa 11 e casa 12 em evidência nesse mapa, né? E a casa 11, como a gente vê nessa própria imagem aí, né? É o coletivo, é o grupo de pessoas, são os amigos, tá tudo aí representado nessa casa, né? As questões ligadas ao coletivo, questões humanitárias, né? Visão de futuro também, quando a gente quer ver, inclusive no mapa pessoal, esses assuntos a gente olha para essa casa. A casa 12, e aí eu representei, né, através dessa imagem, uma pessoa lá solitária, né, olhando ao longe, aquele momento mais de solitude mesmo, de você com você mesmo, um momento de contemplação, né? Para mim, quando eu vi essa imagem, eu falei, nossa, representa inclusive a própria alunação, né? E muito embora a gente vá receber aí alguns estímulos para que a gente não fique totalmente nessa situação aí, né? De confinamento, de isolamento, que significa aí algum tipo de sacrifício nesse momento que a gente tenha que fazer, que a gente tenha que sublimar nossas vontades, nossos desejos, né? Em função do coletivo, né? Eu acho que é um momento para a gente pensar muito. Nossa, quando eu vi esse mapa, eu fiquei até arrepiada. Eu falei assim, gente, tá muito, muito, muito evidente esse momento que a gente está vivendo, né? Tá muito representativo aí esse mapa. Bom, nesse mapa também, a gente tem aí um ascendente, por isso que eu falei que a gente não vai ficar assim, tão só na contemplação, só no isolamento, porque a gente tem um ascendente que vai nos colocar em movimento, né? O ascendente em um mapa, ele representa a forma como a gente inicia as coisas, a forma como a gente tem contato com o mundo. No mapa pessoal, inclusive, a gente costuma dizer que ele é uma espécie de máscara até, né? A gente se apresenta aos outros e os outros nos veem através do ascendente. Então, isso para esse mapa da alunação, para mim, ele trouxe um significado de ser um momento de um mergulho em si mesmo, né? Da gente olhar para dentro, da gente olhar para nós mesmos, dentro desse oceano aí, como é que a gente está interagindo, de que forma que isso está se relacionando conosco, né? É uma forma da gente, nesse momento, né? Eu coloquei uma frase aí para representar isso, né? Encontrar a nossa própria individualidade, porque a casa 1 tem a ver com isso também, né? A casa do ascendente é a casa 1, para a gente encontrar a nossa individualidade em meio a esse caos, a esse oceano aí que a gente, né? Muitas pessoas, eu tenho ouvido relatos aí, nesse momento se encontram meio perdidas, né? Meio confusas, e isso vem bastante representado nesse mapa. Então, a gente tem que tomar cuidado, né?
E a gente vai ter a ajuda desse ascendente, do regente desse ascendente, que é Marte, que nesse momento se encontra no signo de Gêmeos, para não se deixar levar por essa maré, né? Para a gente não ser mais um dentro desse cardume. Embora a gente seja, de fato, né? Mas, assim, isso eu diria que, em certa medida, pode nos ajudar aí a nos conduzir durante esse período, né? A ter mais iniciativa, a ter mais coragem nesse enfrentamento, tá? A gente é, vamos dizer, um guerreiro aí dentro dessa guerra, né? E, infelizmente, contra um vírus, né? Um ser invisível, que também tem muito a ver com a Casa 12, que a Casa 12 ela tem esse significado, né, de coisas, às vezes, que a gente não está enxergando, né, que estão ali nos bastidores. Inclusive, na astrologia clássica, se falava num inimigo oculto. Então, veja como isso é simbólico, né? A gente está aí vivendo isso. Nós temos, nesse momento, a gente já sabe quem é esse inimigo. Hoje a gente tem a tecnologia, então, através disso, né, a ciência, os médicos descobriram qual é esse inimigo. É um vírus, né? Mas veja que simbólico isso, né? Esse mapa representando aí esse momento. Bom, lua nova, né? Lua nova que iniciou dia 13 de março de 2021, às 7h21, conforme eu já informei, aos 23 graus do signo de Peixes. Foi nesse grau, os signos eles têm 30 graus. As casas não necessariamente, tá? Elas podem variar em termos de tamanho, em função de longitude e latitude, nosso posicionamento aqui na Terra. Tá? Eu estou dando um dado aí também mais técnico, né? Mas eu acho que é interessante a gente saber, né? Por que desses graus aí. Então, cada signo tem 30 graus. E esse encontro ocorreu aos 23 graus de Peixes. Por que eu estou chamando a atenção? Porque no seu mapa, você só vai entender realmente qual é a casa que caiu a alunação para você, olhando esse grau aí. Então, pode ser, né, que às vezes cause alguma confusão. Às vezes a gente pensa que está numa casa, está em outra, então por isso que especificamente você tem que olhar esse ponto do mapa para realmente entender, tá? Eu trouxe coloquei um videozinho aqui que eu achei muito bonito e muito simbólico também, né? A representação. A gente tem Vênus naquele stellium que eu falei, né? Nossa, quando eu vi esse vídeo também, eu falei, gente, é a tal da imagem que fala mais do que as palavras, né? Então, são moças aí, mulheres, representadas por Vênus no mapa dessa alunação, né? E aí a gente vê essa mocinha aí, ela tem um pêndulo na mão, né? E as outras estão, parece que meio dormindo, meio num transe. E é bem isso mesmo também, né? O simbolismo de peixes dessa casa tem muito a ver com isso, né? Da gente não estar totalmente consciente do que a gente está vivendo, do que a gente está fazendo, né? E de repente, até para algumas pessoas, isso se torne tão pesado ao ponto de ter que buscar aí terapias, não sei, algum tipo de contato com um lado mais místico, ou mais religioso, ou mais espiritual, para poder viver esse momento de uma forma, vamos dizer assim, mais equilibrada do ponto de vista psicológico, emocional, porque é muita pressão sobre a nossa psique nesse momento, né? Esse isolamento que já vem aí há um ano, né? A gente já está há um ano. Então, isso, muitas pessoas já de cara já começaram a sentir. E agora, então, a gente está num momento muito mais intenso disso tudo, né? Então, por exemplo, eu sou do signo de Câncer. Câncer tem a ver com o elemento água, né? Peixes também mais um signo do elemento água, e Escorpião. Então, são signos, digamos assim, mais impactados, né? Porque se conecta diretamente, são signos de água também. E eu tenho sentido, sabe? Uma baixa de energia, alguns momentos de maior introspecção, angústia, medo, que tem a ver com a casa 12 também, né? Então, assim, quem estiver sentindo isso nesse momento, pode saber que está totalmente identificado com a fase lunar, né? Todo esse simbolismo representado aí vem, de alguma maneira, traduzir para nós tudo isso que a gente está sentindo aí, né? Então, se for isso,
é o caso até de buscar um suporte, uma ajuda, né, nesse momento. E até assim, vamos dizer, para as pessoas que já não têm tanta conexão com esse elemento água, então, sei lá, signos de terra, por exemplo, que às vezes até meio que ignoram um pouco as emoções, né? Ou se conectam com as emoções de uma outra forma, né? Menos intensa, menos sutil, como os próprios os signos do elemento água, né? Talvez seja um momento para dar um pouco de abertura para isso, né? Aproveitar essa oportunidade para se conectar com esse lado mais sutil da vida. Seja um momento, assim, para se expressar de alguma maneira, expressar suas emoções, por exemplo, também, não só através dessas outras linhas que eu falei, de terapia, de espiritualidade e tal. Quem é do elemento terra, por exemplo, são signos que gostam de pôr a mão na massa, então a expressão artística nesse momento talvez seja bastante interessante, né? Dança, música, enfim, são expressões aí que vão estar dando vazão a toda essa emoção que de repente a gente pode estar prendendo aí, e isso acaba até de alguma maneira atuando, impactando a nossa saúde, né? Que a gente sabe, é comprovado cientificamente, que as doenças, elas têm aí um fator importante psicossomático, né? Então, eu estou chamando a atenção para isso, porque a gente tem aí, ao longo das próximas semanas, esse clima, né? Então, para a gente trabalhar isso de alguma maneira, precisaremos. Só que, assim, digamos, eu acho que fica mais intenso essa semana aqui, né? Até porque a Lua, por exemplo, hoje ela já está no signo de Áries. A cada 2 dias e meio ela muda de signo. Então a gente já vai sentindo, vamos dizer assim, um certo alívio nessa tensão, tá? Por isso até que eu escolhi, né, a data de hoje para fazer essa conversa, porque senão, né, se fosse ontem, não sei, as pessoas iam estar querendo ritualizar, acender o incenso, se conectar com o divino de alguma maneira, né? A gente que acompanha a internet vê aí muitas pessoas falando sobre isso, né? Aí eu falei, não, vou fazer domingo, que a lua já vai estar em Áries, então o pessoal já vai estar mais animado, saindo aquele bode ali da alunação que começou, né? Então, bom, fase nova. Fase nova, a gente está nela, embora a lua já esteja em Áries, né? É a fase de início, de plantio, de planejamento. É uma fase, digamos, mais introspectiva, um pouco diferente da fase minguante, que também é uma fase que pede recolhimento, que pede introspecção, mas a nova também. Não é muito legal a gente já sair fazendo as coisas. É uma fase para você preparar, né? Você vai plantar a sua sementinha e se a gente observar na natureza, tudo é um processo, tudo tem um tempo de desenvolvimento, né? E a alunação mostra isso para nós claramente. Ela se desenvolve através das fases, né, da Lua. Então, a primeira fase é essa fase de início do plantio dessa sementinha. Quer dizer, de uma intenção, de um desejo que a gente tenha. E aí, quando a gente começa a ter contato com o nosso mapa e olha ali qual é a casa, né, onde caiu a lua nova, a gente pode até ter assim algum insight, alguma abertura no sentido daqueles assuntos, daquelas temáticas ali da casa. Para mim, eu não sei, mas nos últimos tempos, aí não sei se é porque eu comecei a prestar muita atenção, né? Eu sempre prestei atenção, mas nos últimos tempos tenho prestado mais atenção e tem sido uma expressão popular, batata. Tipo, ou foi ou é ou será. Aqueles assuntos, não necessariamente logo nessa fase, né? Mas ao longo das fases, eles vão se apresentar. De alguma maneira, você vai experienciar ali uma movimentação relativa aos assuntos ali da casa onde caiu a lua nova, tá? Bom, essa lua nova também, a gente percebe aí, né, essa coisa que eu falei do caos, da falta de clareza, por conta dela ter caído na casa 12 e do próprio simbolismo do signo de peixes, né? Peixes é um signo de água e são essas águas aí, né, que a gente pode dizer sem fronteiras, seria comparado a um oceano, né? Se a gente fizer uma analogia, seria nesse sentido. Então, veja, né?
o quão amplo é isso, né? A gente realmente faz parte, nesse momento, de um cardume. Peixes é um signo muito sensível, muito psíquico, muito espiritual. Aí, quando eu falo peixes, eu estou falando do signo, não necessariamente, que aí é onde as pessoas, né, tem aí uma pegadinha, digamos assim, né? As pessoas às vezes não se identificam e falam assim: eu sou de peixes, mas eu não tenho nada de espiritual, não tenho nada de sensível. Então, você precisa conhecer o seu mapa como um todo para saber realmente de que forma, né? O signo de peixes vai estar atuando para você. Porque não basta só você olhar o sol. Quando a gente diz que a pessoa é do signo de peixes, isso quer dizer que quando ela nasceu, o sol transitava por aquele signo, né? Mas ela pode ter ali só o sol em peixes. E aí? Aí, por isso que às vezes, muitas vezes, né, a pessoa não se identifica com as qualidades, né? Porque essas palavras elas têm a ver com qualidades. Os signos, eles são qualidades, são intenções que a gente veio desenvolver aqui. Mas essa expressão, ela se dá através dos planetas e dos planetas nas casas. Então, onde é que está esse sol? De que maneira eu vou expressar essas qualidades piscianas? Né? Então, não basta só você achar que olhando apenas o sol, que esse é entre muitas aspas, né, um erro que o horóscopo comete, né, é olhar muito mais focado ali para o signo. Mas por que isso? Porque ele está olhando, quem está fazendo o horóscopo, o mapa de um momento, ele não está olhando o mapa de uma pessoa. Então é por isso que muitas vezes as pessoas também olham o horóscopo e falam: balela, não me identifico com isso. É óbvio, ele não está olhando o mapa dele, né? Para ele entender de que forma isso bate ali com ele, ele vai ter que olhar o mapa. Peixes é o signo do artista, é o signo do terapeuta, é o signo do náufrago também. E tem outras, digamos, atividades aí que a gente poderia estar relacionando a esse signo, outras situações, outras circunstâncias que eu nem coloquei, porque eu sou uma pessoa bastante positiva. Eu tenho a lua em leão, como eu falei lá no começo, né? Então, eu sempre procuro trabalhar com astrologia, inclusive nos meus atendimentos, com esse cuidado, não tentando dourar a pílula, não tentando colocar lentes cor-de-rosa para a pessoa não enxergar a realidade, muito pelo contrário, né? Mas eu gosto sempre de ser positiva, sabe? Transmitir uma mensagem. A gente já está, nesse momento, então, né? Com tanta coisa negativa lá fora, por que acentuar mais, né? Bom, como eu mostrei lá para vocês no mapa, depois vocês podem assistir aí no vídeo, né? Voltar lá no mapa. A gente tem Lua, Sol, que sempre vai estar determinando, o encontro desses dois vai estar determinando o início do ciclo, né? Junto ou muito perto de Vênus e Netuno. E aí, quando eu vi isso também, eu trouxe aqui mais uma imagem, né? E me remeteu muito a uma frase que as pessoas até às vezes não conseguem entender muito bem o significado disso. Ela até faz parte de uma música, né? É do poeta Fernando Pessoa, que diz, né? Navegar é preciso, mas não no sentido de que eu tenho que navegar, não, é no sentido de que é exato, que para navegar você precisa ali de instrumentos, de informação, de uma carta marítima que te dê uma condição, né, de navegabilidade. E aí foi muito interessante ele ter comparado isso com a vida, né? Ou, na verdade, ele trouxe aí um antagonismo, quando ele fala que viver não é preciso. Porque, né, a gente está tão submetido a tantas coisas para poder viver, né? E os astros mostram isso para a gente claramente, né? Que a gente, assim, não tem controle de nada, né? E nesse mapa fica bem evidente isso, né? Um mapa de finalização e que nos traz, né, essa questão relacionada à esperança, a uma miragem ou alguma espécie de milagre nesse momento. O que será, né? Para que lado será? Qual será o nosso rumo? Que carta? Essa carta, né? Aliás, né? O mapa astrológico ele é uma carta natal, né? Era conhecida pelos antigos como carta natal. Então, assim, olhando para a nossa carta pessoal, inclusive, é essa carta que vai nos dar esse rumo, esse direcionamento de vida.
principalmente nesse momento em que a gente pode estar se sentindo aí meio náufrago, meio perdido no meio desse oceano. Por isso que eu trouxe essa imagem. Para mim também ela foi muito emblemática. Bom, eu vou caminhando já aqui para entrar nas fases, né? Eu não vou repetir, eu tinha até pensado, né, em ler junto com vocês aqui a interpretação que eu fiz e que eu coloquei, gravei um videozinho, já deixei disponível, e que eu coloquei lá no blog para quem quiser ver, né, ler. Mas aí eu falei, não faz sentido, né? Eu vou ler, eu quis trazer algo que não está lá, né? E aí, por isso que eu escolhi aquelas palavrinhas lá do começo, né? Para a gente seguir aqui. Então, eu escolhi a palavra compaixão só para fechar, né? Antes da gente entrar em lua crescente, porque realmente eu acho que é um momento que requer isso de nós, né? A gente tem essa briga aí durante todo o ano entre Saturno e Urano, né? Essa situação bastante desafiadora da questão dos limites em relação à liberdade, né? Então, muitas pessoas estão aí, a gente vê, né? Infelizmente, desrespeitando normas colocadas aí, limites colocados pela ciência para que a gente possa resguardar a nossa saúde. Em prol do quê? Da liberdade. Mas a que preço isso, né? Às custas de vidas que estão se perdendo. Então, eu acho que é um momento assim para a gente se conectar muito, mas verdadeiramente, com o que a gente tem dentro da gente em termos de sensibilidade e ser mais compassivo nesse momento, né? Como diziam os antigos, né? Tudo relacionado à palavra compaixão, se compadecer do próximo, ser mais altruísta. Vamos parar, vamos pensar, né? Muitas pessoas aí estão se expondo ao risco, mas se esquecendo até que elas não estão sozinhas, né? Nós somos aí mais um dentro desse oceano que está representado também nesse mapa, né? E somos mais um dentro dessa coletividade, que também o mapa chama atenção para isso. Então, sejamos mais, nesse período, mais humildes, mais empatas, né, do sofrimento dos outros. Tá? Esse é o recado que eu quero deixar em relação a essa alunação especificamente. Bom, e uma coisa também que a gente vê muito, né, claramente aí acontecendo, eu fiz uma anotação a lápis aqui, uma palavra que está muito em voga nesse momento, que é em relação ao negacionismo. O porquê isso? Se a gente for associar esse mapa, por que Casa 12, Peixes, tem uma coisa de idealização muito grande, né? De alienação, de escapismo, de fuga. Então, a pessoa ela quer negar a realidade, né? Ela não quer olhar para a realidade. E aí é onde a gente vê todas essas situações que têm acontecido aí, infelizmente, no nível até macro, né? Não só individualmente. E, inclusive, até do próprio poder público, infelizmente, né? Bom, deixa eu ir acompanhando as minhas anotações aqui para não perder o fio da meada, né? Vamos lá falar um pouquinho a respeito do... Eu trago, assim, só para lembrar, nessa postagem que está no blog, no videozinho, eu meio que destrincho um pouco mais esse mapa e trago ali algumas ferramentas com as quais a gente vai poder trabalhar esse mês, né? E quais são outras situações aí envolvidas, né? Então, a gente tem também ativado a casa 10, com Plutão lá na casa 10, né? Então, isso a gente vê também, né, que é um momento bastante transformador, de muitas mudanças, a questão do poder ali também, né, destacada, tanto do poder pessoal como do poder aí, a gente pode dizer, né, das autoridades que estão aí nesse momento, muitas delas sem direcionamento, né? Outra casa destacada que a gente tem nesse mapa da Lua Nova é a casa 2, então a gente tem Urano ali bem na cúspide da casa 2. Casa 2 tem a ver com a questão material, né? Eu aqui não estou trabalhando muito a questão material, mas nesse mapa ela está evidente que para resolver as questões de sobrevivência mesmo, através de Urano, a gente tem que se abrir para o novo, a gente tem que ser mais criativo, né? A gente tem que sair da caixinha,
Porque senão, se a gente ficar ligado a velhas estruturas, achando que tudo vai voltar a ser como era antes, né? Essa ilusão, ela vai, infelizmente, a gente vai se frustrar, né? A gente vai se desiludir, porque não é isso, de fato, que vai acontecer, né? E através de Urano, aí nessa casa 2, a gente vê claramente esse recado, né, do céu para nós, que uma forma da gente buscar a nossa sobrevivência é sendo criativo. E, inclusive, através também desse relacionamento mais amplo. Lógico que agora não pessoal, infelizmente a gente não pode estar em contato ali direto com as pessoas, mas olha que interessante também, Urano, ele está ligado à tecnologia. E que bênção, né, que a gente está num momento, né, privilegiado para alguns, infelizmente não é para todos, né, mas de ter contato com a tecnologia. Então é onde, por exemplo, hoje eu estou fazendo essa conversa aqui, né, através desse nosso contato tecnológico, que abriu essa porta, essa janela para o mundo, né? Olha que maravilha. E Urano vem trazer essa dica para nós aí, né? Sejamos criativos, vamos aproveitar. Uma última observação em relação ao mapa, né? Que aí a gente já, vamos dizer assim, abrangeu todos, praticamente não, todos os planetas, né? É Marte, que ele está ali no finalzinho da casa 2 e entrando na casa 3, no signo de Gêmeos, né? E ele, como eu falei, ele é o ascendente do mapa, e isso se torna relevante no sentido da gente pensar, né? Se eu vou abrir caminho com coragem, né, tenho possibilidade de ter coragem esse mês, iniciativa, quem que vai me ajudar a abrir caminhos vai ser esse Marte em Gêmeos, né? E graças a Deus, porque Marte em Gêmeos ele tem a ver com a troca, com a comunicação, com a movimentação. Pode ser que seja um mês favorável, por exemplo, né, para cursos, para estudo, né, de que linha for. Se você puxar mais para uma linha mais intimista, que tem a ver com peixes, ou não, não importa, né? Mas pode ser um momento interessante para isso, né? De você se conectar com os outros, fazer contatos, né? Trocar informações, por conta muito desse Marte no signo de Gêmeos, tá? E eu falo disso lá na nossa postagem do mês em relação à alunação de peixes, tá? Que mais? Vamos lá. Bom, então aí eu abri esse slide, né, para falar um pouco por que dessas outras palavras que eu escolhi. A gente tem aí a Lua avançando, né? Não vou explicar tecnicamente, tá? Eu não sei como é que a gente está de horário, eu perdi um pouco aqui a noção do tempo. Eu vou me virar aqui só para ver o horário. Tá. Porque, como eu expandi a tela, eu fico sem ver aqui o que acontece por trás, né? Mas, enfim, vamos lá. Bom, lua crescente, fase crescente. Essa fase, dentro de um ciclo, do ciclo maior, né, de lunação, é a fase de expansão do ciclo, a fase de crescimento, de proatividade, e que requer nutrição. Se a gente pensar naquela sementinha que a gente plantou lá, nessa fase aqui, a gente vai ter que estar dando atenção para ela, adubando essa terra, regando, enfim, para que aquilo que foi intencionado, aquilo que foi planejado, comece a crescer, né? E é uma fase muito boa, muito favorável para a gente experimentar coisas, né? Para a gente buscar ideias, para a gente testar soluções em favor daquilo que a gente veio buscar esse mês, tá? Só que isso, assim, necessariamente não significa que tudo que a gente fizer vai vingar, né? Algumas sementes vão brotar, outras não. E isso a gente vai ter clareza quando? Na lua cheia. Aí sim, tudo vai ficar evidente e a gente aí vai saber realmente, né? Se todo esse nosso esforço até lá foi recompensado e de que maneira, tá? Escolhi a palavra cuidado para essa fase, certamente pelo próprio significado da fase, né, que requer esse cuidado nosso, e por acontecer no signo de Câncer. A gente vai ter aí no dia 21 a fase crescente, né, tendo seu ápice ali, mas a gente já começa a sentir
né, 2, 3 dias antes, uma conexão com essa energia, digamos assim, tá? Porque como tudo é um processo, né? Nada é, pá, naquele dia que acontece, não, é durante aquele tempo, a coisa vai se desenvolvendo. E 2 a 3 dias antes e depois, fica mais evidente para nós, né? E a Lua, nesse momento, ela vai estar no signo de Câncer, num aspecto desafiador com o Sol, que já vai estar em Áries. Ele entra em Áries dia 20. Então, no dia seguinte, a Lua entra na fase crescente, né? No signo de Câncer, e o Sol já vai estar em Áries. Ele não vai estar mais em Peixes. E isso favorece mais ainda essa questão da proatividade, da busca de informação e de conexão com o que a gente quiser expandir, né? A partir de então. Em relação a essas situações que foram ali, digamos, despertadas, né, na lua nova, tá? Que mais? Nesse momento, né, nesse período aí que a gente saiu da nova e entrou na crescente, a gente vai conseguir ter respostas mais rápidas para aquilo que a gente estiver fazendo, tá? Não logo no primeiro momento, né? Esse processo ele vem se desenvolvendo e a partir da fase crescente a gente tem respostas mais rápidas ali. E começa a perceber mais, assim, não ainda como na fase cheia, que aí realmente a gente vai ter clareza, né? Porque aí é a fase de maior iluminação da Lua, a Lua refletindo a luz do Sol ali, né? Mas a gente já começa ali, né, a perceber qual que é o desafio, porque, né, é um contato desafiador nesse momento entre Lua e Sol, né? Qual é o desafio que a gente vai ter para fazer essas nossas intenções crescerem, né? E como isso está correndo, ou vai ocorrer também no signo de água, então ainda nos predispõe à sensibilidade, à subjetividade, né? E à necessidade de maior vínculo, de maior proteção, tanto em relação àquelas situações como a pessoas com as quais a gente estiver se relacionando ali, né, no decorrer do ciclo, tá? Nessa fase, é bastante interessante que a gente se volte mais para a nossa inspiração, né? E que ela tende a chegar de uma forma mais sutil para nós, né? Ela vai vir de dentro. Tem uma música muito bonita da Marisa Monte, que se chama Infinito Particular, né? Então, sempre que eu vejo uma situação que nos leva para a sensibilidade, para a subjetividade, como nesse momento, eu digo assim, que a gente vai ter que buscar inspiração no nosso infinito particular, tá? É uma necessidade aí, né, da gente estar vinculado também com a nossa intuição. E como o Sol já vai estar em Áries, então é necessário que a gente não se deixe atropelar, né, por uma maior necessidade de sair, de se colocar à frente, né? De urgência, esse impulso ariano talvez nos desafie aí a manter um pouco ali, né? Vamos dizer, o controle da situação, né? Porque essa vibração ariana, ela traz um desejo por maior independência, por maior impetuosidade nesse momento, e que talvez, se a gente não tiver totalmente preparado para ele, aí a gente possa, vamos dizer, ferir nossos sentimentos ou os sentimentos de alguém, então tem que tomar ali um certo cuidado, tá? Vamos lá, que massa aqui. Fase cheia. Bom, aí chegamos ao ápice, ao clímax da alunação. É o momento, como eu falei, a Lua está de um lado, o Sol está do outro, né? E aí é a fase de esclarecimento do ciclo, a fase de colheita. O que você veio fazendo até aqui? Nesse momento vai ficar claro para você se você estava na direção certa, se você seguiu o mapa ou não. Porque é onde você vai colher os resultados daquilo que você plantou lá na fase nova, tá? Isso vai ocorrer dia 28, ainda dentro desse mês de março, então no finalzinho do mês, né? Vale também aquela informação de que 2 dias antes, 2 a 3 dias antes, 2 a 3 dias depois, é quando isso está mais intenso, né? E lua cheia é a fase da intensidade mesmo, né? É onde tudo vem à tona,
A gente, né? Então, se é um ciclo já muito pautado nos sentimentos, nesse momento, né, de lua cheia, mais ainda. Só que a lua vai estar num signo de ar. Então, vamos dizer assim, ele traz, né, o signo de Libra, ela vai ocorrer no signo de Libra, traz aí para nós um pouco mais de ponderação nesse momento de colheita, de esclarecimento, de resultado, tá? Não vai ser tão assim, tão yang, né? Ele vai ser mais ligado ao racional, né? Porque é signo de ar, Libra. E aí, isso também coloca as relações aí em pauta, né? Libra tem a ver com os relacionamentos. Então, é um momento de cuidado aí e de ponderação, né? Essa palavra eu trouxe para nós refletirmos a respeito, porque, assim, antes da gente tomar uma decisão, lua cheia, às vezes a gente é meio tudo ou nada, né? Então, assim, é um momento para a gente ponderar antes de decidir, né? E tomar cuidado com o ritmo que vai necessariamente estar mais acelerado, porque a gente está aí com o Sol, né? Em plena atividade no signo de Áries. Então, assim, a gente, nesse momento, se puder contar com parcerias, né? Com uma colaboração que seja pautada na inteligência e que seja mais comprometida, né, com o que estiver rolando ali, é o que vai favorecer a gente ter equilíbrio emocional, tá? Porque lua cheia, às vezes, traz um certo desequilíbrio emocional. Para nossa sorte, ela está ocorrendo aí num signo de ar, né, dentro desse ciclo mais tão intenso de água, né? Então, por isso, eu escolhi essa palavra ponderação. Vai nos ajudar aí, né? Então, nas próximas 2 semanas, o ápice vai ser ali um momento da gente ter mais clareza, buscar harmonia, buscar paz, buscar equilíbrio. Se a gente, nesse meio do caminho, se perder um pouco ali na rota que deveria seguir, né? Esse é o momento da gente voltar para o eixo. E por que, né? Voltar para o eixo? Porque aí, a partir daí, a gente vai estar se direcionando ao final do ciclo. Esse final chega na fase minguante. A fase minguante ela já vai ocorrer no mês de abril, 4 de abril, no signo de Capricórnio. Mas aí eu falei lá no começo que eu escolhi a palavra renovação, que talvez, né, quem estiver seguindo aqui meu raciocínio vai se perguntar, ué, mas renovação, o que tem a ver com Capricórnio, né? Na verdade, eu escolhi essa palavra, como eu falei, porque a Lua ela vai estar em harmonia com Urano. Então, como eu já falei de Urano, né, que ele está fazendo parte de toda essa história que eu estou narrando aqui para vocês, né? E nesse momento vai estar muito favorável aí, né? Então, é um momento de abertura, né? E espero, né? Você vá concluir seus projetos, finalizar, fazer um balanço geral de tudo que foi, né? Dando mais abertura à imprevisibilidade que está ligada a Urano, né? E buscando, em alguma medida, o que eu já havia falado lá em relação às questões materiais, né? Inovação, para a gente poder ir de encontro a essa renovação, tá? Porque, assim, sempre a fase crescente e fase minguante são fases mais desafiadoras dentro do ciclo, né? E, de novo, aí a gente ainda vai estar com Sol em Áries, né? E Áries sempre representa aquela urgência para nós, né? É aquela urgência, é aquela vontade de seguir adiante, e às vezes a gente tem várias opções. Nessa ocasião, a gente vai ter o Sol aí fluindo com Marte, que está em Gêmeos. Então, essa questão das opções, né? É uma finalização de ciclo que a gente ainda vai ficar ali um pouco para que lado eu corro, né? Mas, assim, se a gente se beneficiar desse contato aí, né, com Urano, que está num signo de terra, e da Lua especificamente, que vai estar em Capricórnio, aí a gente vai ter vamos dizer, uma facilidade, né, para concentração, né, para agir com mais inteligência e para poder driblar
qualquer tipo de dúvida ou de precipitação que ainda tiver prevalecendo nesse momento. Fase minguante é essa fase de final, de conclusão, de balanço geral, e também é muito interessante para o planejamento da próxima lunação, do próximo ciclo lunar. Mas aí a gente conversa mais para frente. Deixa eu ver, eu não me lembro aqui, vamos ver. Fechei isso. É isso. Esse era o meu recado que eu tinha para essa alunação, né? Procurei acrescentar aí alguns significados a mais do que está lá no texto, e, na verdade, ao longo do mês, né, ao longo dessas 4 semanas, eu vou falando novamente de cada fase. E é isso, espero que vocês possam apreciar e possam participar no próximo. Eu estou olhando meio de ladinho aqui, que eu tenho uma das convidadas, né, que está aqui comigo. Agradeço muitíssimo a sua presença, viu? Foi muito importante para mim. Eu vou abrir a câmera aqui e vou parar a gravação, tá bom?